Hoje é 7 de outubro de 2022. Eu considero esse ano de 2022 um ano ruim, um ano até trágico. Já começou mal em janeiro, quando faleceu o Olavo de Carvalho. As notícias foram piorando, os acontecimentos do mundo não são bons. Em setembro, agora, último, o Papa Francisco, lá no Cazaquistão, encerrou a história da Igreja Católica, decretou seu fim, se rendeu à religião universal. Isso é um tipo de globalismo que tem muito interesse para os brasileiros, porque, aliás, o contrário, que é muito interesse da Igreja que, por exemplo, não continue esse atual governo, para que o próximo e novo governo volte ao velho regime comunista de arrancar dinheiro dos trouxas otários que votam e distribuir para a quadrilha comunista internacional, especialmente na América Latina. Eu devo lembrar a vocês que no dia 1º de janeiro de 2003 eu escrevi um texto, era um artigo que ele se intitulava Uma teoria sobre o crime público organizado. Os anos anteriores, 2002, 2001, 2000, foram anos com muitos crimes. Havia o crime organizado e os seus principais líderes indo para a cadeia. Vocês lembram das personagens? Ainda estão presos. Só que com a vitória do regime comunista, do representante do regime comunista da época, o crime que era privado ficou público. Daí uma teoria do crime público organizado. Eu antecipava o que ia acontecer no Brasil, que ficou bastante conhecido em 2005, no escândalo do Mensalão, mais tarde no escândalo do Lava Jato, bem mais tarde. Nesse artigo eu falava que o domínio, a hegemonia comunista era brutal, o Fórum de São Paulo nadava de braçada e, concluindo, nós estamos de novo e parece que esse projeto está saindo-se plenamente vitorioso. Então, qualquer que seja o resultado do segundo turno das eleições no Brasil agora, esse projeto criminoso é vitorioso. Ele é vitorioso porque as suas principais personagens continuam na ativa e estão soltos e livres. Eles trabalham abertamente, já nem se escondem mais. Dizem exatamente o que vão fazer, não se escondem mais. A maneira como que as coisas estão acontecendo mostra que as pessoas que estão votando não conhecem a lição de Stalin. Eu queria lembrar Stalin, quando perguntado sobre as eleições, lá na União Soviética, ele disse: não importa o número de votos, o que importa é quem conta os votos. Foi isso que ele respondeu. O mesmo vale para agora, não importa o número de votos. Isso é irrelevante. Num sistema de crime público muito organizado, eu diria mais, globalizado, porque o mundo avançou também na corrupção. Não é apenas uma corrupção de dinheiro, ela é moral, ela é nos costumes. Olha o caso da Igreja Católica, que foi decretado o seu fim, agora em 20 de setembro, lá no Cazaquistão. Uma cidade assim com um simbolismo espetacular. Dê uma olhadinha naquela cidade de Astana, dê uma olhada o que está mandando no mundo. O que manda no mundo há muito tempo. Então, só cego para não ver. Só cego para não ver. Então, eu não boto mais fichas em número de votos. As cartas já foram jogadas e foram trapaceadas e recolhidas. Não existe mais nenhum jogo para jogar, já está jogado. O resultado já é previsível. Tem que haver uma coisa muito diferente, muito radical, uma coisa muito extraordinária, algo que nunca aconteceu no Brasil, para que alguma coisa mude. Esse cenário, para mim, totalmente negativo.
Então é com esse espírito que eu me despeço de vocês desse tema. Não tenho falado em política, não tenho falado em eleições, não tenho falado sobre esse assunto há muito tempo. Eu já venho muito desacreditado e muito também desacreditando bastante, porque eu estou antecipando coisas que infelizmente estão acontecendo e que são coisas que eu falo há anos, não é de agora, não é de agora. Eu só digo assim, parece que é tarde demais. Tem pessoas que não abriram os olhos e as verdadeiras ações para reverter as tomadas de decisões são equivocadas, estão baseadas num conceito, numa abstração que os socialistas se encarregaram de dar uma conotação de verdade. E quem sequer acredita nisso já é criminoso. Portanto, estamos num regime totalitário, em pleno regime totalitário. Então, só cego para não ver. Em regime totalitário, eleições não valem nada. Desculpe o meu pessimismo, mas o nome disso, antes de ser pessimismo, é realismo. Eu já venho falando nisso há tempo. Não foi por outro motivo que em 2003, naquele 1º de janeiro, eu escrevi aquele artigo. O crime público organizado era uma realidade. Hoje, ele é irremovível. Não há como reverter uma situação dessa seguindo as normas, seguindo as regras, seguindo os padrões, seguindo a Constituição de 88, seguindo os mandamentos de um Estado de Direito que não existe.